Boa noite e bem-vindos ao 7º programa À Mesa do Restaurante. Hoje convidamos uma modalidade bem distinta de todas as outras, onde a força é fundamental. Vamos falar de halterofilismo. Um dos convidados e um grande impulsionador deste desporto em Tomar, Manuel Pina, boa noite. Boa noite. O outro nosso convidado, um jovem que está nesta altura à procura da sua afirmação, apenas com 15 anos, Afonso Santos, boa noite também. Boa noite. Começamos esta emissão de À Mesa com no restaurante Parreirinha, neste caso a 7ª, sobre o halterofilismo, com dois convidados, neste caso Manuel Pina, natural de Tomar, 63 anos e uma vida ligada a esta modalidade, e em começo de carreira Afonso Santos, 15 anos, há pouco tempo também nesta modalidade. Vamos começar justamente a tentar perceber, Manuel Pina, como é que iniciaste esta vida desportiva no halterofilismo? Olha, foi uma coisa engraçada. Ia a passar ao pé do pavilhão ginásio desportivo de Tomar, naquela altura que era o pavilhão velho, em 1975. Tinha eu 17 anos e vi um campeonato nacional de halterofilia feito em conjunto com o Sport Tomar e a Federação Portuguesa de Halterofilia. E eu entrei, assentei na bancada. Um amigo meu que já faleceu chamou-me: Pina, tens que escrever porque isto vais ver, vais gostar disto e vais ganhar esta. Mas eu não tenho corpo. Isso o corpo não interessa. Interessa é teres força de vontade e gostares disto. Comecei a treinar. A primeira prova que entrei foi ao dia Olímpico, fiquei em segundo lugar. Isto incomoda-me porque vejo que os putos de hoje não conseguem fazer aquilo que eu já fiz. Mas Manel, já vamos falar sobre isso. Diz-me só uma coisa, quem é que eram os nomes grandes do halterofilismo e quem é que te convidou? Foi um senhor que já morreu, que era o senhor Graça, morreu atropelado, que era fuzileiro, era aqui de Tomar, natural de Tomar, mas estava no Belenenses. Ele veio ao campeonato nacional, foi campeão nacional na categoria dele, ele é que me chamou, e mais o Tomás, este tem o estufador, que morreu também, já foi um grande amigo meu. Eles é que me chamaram os dois e eu comecei a treinar. Andei ali uns 6 meses, acho que o Afonso está aqui ao meu lado, que é meu aluno agora. Fui à primeira prova e fiquei em primeiro lugar. E eles disseram assim: já temos homem e tal. Fomos ao Dia Olímpico em Lisboa, ao pavilhão da CUF, em 1976. Fiquei em segundo lugar ao pé dos craques, que eram os nomes mais consoantes do halterofilismo em Portugal, que era o Raul Diniz, Costa Pedro, que antigo mais tarde era presidente da Federação, e outros nomes sonantes que já desapareceram. E eles chegaram ao pé de mim, apertaram-me a mão, deram-me os parabéns, disseram assim: continua que tu vais longe. E eu, tá bem. Já vamos mais longe. Afonso Santos, antes de mais um enorme abraço, e sabes que o teu pai foi também um grande amigo nosso, um homem que para sempre ficará ligado aos microfones das rádios e da música em geral. E claro que esteja onde estiver estará satisfeito e terás o seu legado para sempre na tua vida. Sim. Diz-me uma coisa, hoje havendo tanto desporto em Tomar, tanta oferta, como é que tu vais parar? O Manuel Pina já explicou, foi um convite na altura. Como é que vais parar o halterofilismo tu? Foi um bocado complicado, né? Eu conheço o Pina já há muito tempo, quase desde pequenino. E vocês são vizinhos, não é? Moramos perto um do outro. E pronto, foi um dia, o meu tio e os meus amigos e a minha família disse: o Pina abriu um ginásio de halterofilismo agora. E eu fui lá experimentar, andei lá uma semana, apanhei essa semana e pronto, ganhei o amor à camisola e foi... Tu nunca tinhas praticado nenhum desporto? Não. Portanto, começas mesmo o desporto no halterofilismo, não é? Sim. Foi no Sporting Tomar que te iniciaste, não foi, Manuel? Sendo que foi o início da modalidade também no clube. Como é que foi como é que aconteceu esse início da modalidade? O clube estava receptivo? Foi fácil? Naquela altura foi fácil porque a direção aceitou bem, a direção do Sportman naquela altura aceitou bem a vinda da secção de halterofilismo para Tomar, e depois a Federação também deu apoio com o material, porque o Sportman naquela altura tinha o hóquei patins e tinha poucos esportes naquela altura. Os primeiros esportes a serem combativos com o Sport Tomar foi o halterofilismo e o judo, naquela altura. Depois mais tarde veio o boxe, veio outros esportes, mas a gente foi os mais velhos coisas. Eu estive lá até 86
e pedi condições de uma reunião de direção, que ainda era na Praça da República, pedi uma reunião de direção a essa... Quem é que era o presidente na O altura? presidente naquela altura, agora não me lembro bem se era o presidente, o Golar. Paulo, o homem da estatística. Era 86 talvez. Sim. Acho que era o Golar, o capitão Golar, e vice-presidente era o Schultz. O capitão Schultz. O capitão Schultz. Eu pedi numa reunião de direção, falei, queria uma sala em condições, queriam que a gente tivesse mais capacidade de enfrentar os de Lisboa, que eram melhores que a gente, porque tinham condições e não tinham condições. Treinámos cá atrás ao pé da rede e aquilo não tinha condições nenhumas. Pronto. Estás a falar do pavilhão antigo. Antigo, Ou pois, seja, antes das obras do pavilhão que existe agora, pois. onde o halterofilismo treinava atrás ao pé da do- baliza e pois, ao daquela pé do tiro- bancada que pois, foi ao pé- feita posteriormente. foi ao pé do tiro ao arco e isso, essas coisas todas. Eu enchi uma sala. Fui falar com eles disseram, a gente vai ver isso, vamos falar com o Boné, que era o presidente da Câmara naquela altura. O Boné mandou-me lá chamar, então, Pina, o que é que tu queres? Eu queria uma salita debaixo ali das bancadas do pavilhão, pá. Tenho ali os meus jetosos, sou sempre eu, e já os vi a uma prova e eles também já deram dicas daquilo que podem fazer mais, que não temos condições. Tá bem, arranjaram uma sala para a gente debaixo das bancadas, onde era o tanque do remo. Partiram aquilo e fomos para lá. Começamos lá a treinar, arranjei uma equipa boa. E diz uma coisa, quem é que eram os treinadores na altura? O treinador, naquela altura, era o Sr. Graça, que morreu, e era o Tomás, deste aí. E depois eu também tirei um curso de animador, naquela altura não havia treinadores ainda, tirei um curso de animador de halterofilia, fiquei, que era o 4º grau, fiquei apurado, e depois mais tarde, em 89, tirei o curso de treinadores de 3º grau, pronto, no Jamor. Fui lá chamado, estive lá a fazer testes, depois, em vez de ir para a praia de férias, mas a minha esposa e as minhas cachopas, fui para lá 15 dias fechado, aquilo parecia um regime militar. É levantar às 7 da manhã, tomar o pequeno almoço, equipar e treinar. Já vamos continuar. Afonso, obviamente que desde que estás ligado a esta modalidade vais tentando também evoluir. Tu acompanhas competições de halterofilismo? Quando tenho tempo, quando não estou a treinar, sim, gosto de vez em quando vejo os Gostas de ver, por resultados. exemplo, na televisão, sobretudo a Eurosport acompanha bastante. Sim, gosto de as ver os competições. resultados dos melhores do mundo, talvez da minha categoria, para saber o que é que eu posso fazer, né? Qual é a tua categoria? É a categoria 96 kg. Em 96, como é que elaboras, por exemplo, um treino? Como é que tens estado, nesta altura, a decorrer a tua curta carreira de halterofilista? Tenho corrido bem, foi a minha primeira medalha na prova que foi no dia 13 de outubro. A prova foi uma prova boa, foi uma prova para experimentar, foi para rodar e por acaso tive a sorte de ficar em primeiro lugar. Claro que as cargas que eu faço não é uma coisa assim do outro mundo, mas a gente não dá um ano, anda há 6 meses e pronto. Manel Pina, tu desde te lembras, há quase 45 anos, para aí começaste, qual é que é a diferença entre... Começaste com 16, 17, o Afonso tem 15, qual é a diferença que existe? Em termos de treinamento, em termos de equipamentos, como é A que é? diferença de idade não conta para mim, porque sabes que eu não ligo à idade. Agora, a diferença que eles têm é que têm mais apoio do que eu tive na altura. Porque Por exemplo, tu hoje és treinador, como é que se tira um curso de treinador no halterofilismo? agora isto em Portugal está parado. Agora tem-se tirado os cursos de treinador, é mais em Espanha, e eu não tenho tido devagar por causa daquilo, devido à minha esposa estar assim, não tenho tido devagar, já fui convidado para ir à Espanha e não tenho devagar para lá ir, mas gostava de mais tarde ir tirar o curso de Então, mas treinador. neste momento és credenciado com que nível? É o nível 1, que, Nível 1. que era o 3º grau, é considerado o nível 1 agora. Portanto, estás apto a treinar todos os escalões, como é que funciona? Estou. A gente faz o caso do Afonso e o caso do Miguel Sousa e outros miúdos que lá tenho. Eles estão a fazer um planeamento, estou a fazer um planeamento de trabalho que é dos 14 aos 17. Pronto. Tem aquele patamar, aquilo funciona por percentagens, e depois divisão das cargas, não se pode fazer mais que aquilo que está ali, e depois a partir dos 17 é que começa a fazer outro plano de trabalho, que vai dos 17 aos 20. Já quando passa a 21, passa a sénior, e já há outro trabalho, que é o meu trabalho que eu estou a fazer já há muitos anos, que é o meu trabalho, que não tem nada a ver, o meu campeonato é outro, o dele é juvenis, eu já sou veterano, né? O meu trabalho é outro, tem que se dividir os trabalhos, que é o planeamento de trabalho deles,
para o meu não tem nada a ver com os deles, nem os dele têm a ver comigo. Eu tenho que saber trabalhar com eles, senão o que é que pode acontecer? Pode haver uma quebra física no meio destes, pode-se aleijar e não pode ser altas cargas, e eles sabem, eles às vezes dizem, é só isto, sim senhora, tem muita repetição e pouca carga, que é para depois quando chegar à altura deles poderem levantar mais carga, na altura aquilo depois aparece, nem imediatamente, aparece a longo prazo. Isto o halterofilismo é assim, não é como o futebol dá-se um pontapé na bola, depois a bola ali, depois a bola. Isto não é. Isto é assim, trabalha-se desde. Há uma base que é essencial para se poder evoluir, não é? Com pouca carga, que as cargas deles vão desde de 30% até aos 50%. Agora o caso do Afonso e do Miguel estão a entrar em competição, já vai desde os 60% até aos 75%. E só no agachamento, que é atrás e à frente, é que vão até 80%. Daí não passa mais. Agora as outras cargas, tudo, que seja arranque, que seja arremesso, tem que ser sempre até na base dos 60%. Já explicas melhor essa situação. Diz uma coisa, Afonso, tu estás a imaginar a vida do Manel Pina dedicado ao halterofilismo. Estás preparado também para perder muito o teu tempo livre e da tua juventude para dedicares de corpo e alma? Porque eu sei também mesmo a nível físico, a nível de alimentação, é algo extraordinário, não é, Manel Pina? É uma vida de sacrifício que se tem que ter sempre em atenção para a evolução na tua carreira. Estás preparado para isso? Estou, a partir do momento que sei que me inscrevi num desporto que é preciso muito à base física, à base mental e muito à base psicológica também, para irmos com a cabeça no sítio, eu sei que é uma escolha que eu fiz, não posso estar a perder o tempo do Pina, o Pina está a perder tempo a fazer os nossos treinos, eu não posso estar a dizer hoje não vou, amanhã não vou, tenho que seguir à risca o que o Pina diz, para eu um dia ter futuro, não fazer uma figura do Pina e não fazer uma figura minha. A partir do momento que me inscrevi, tem que ser assim. Afonso, tu com poucos meses da modalidade, já noto que tens uma forte ligação. Isso surgiu-te assim, sem mais nem menos, ou foi depois de experimentares a modalidade e teres já um bom resultado que ficaste com esse bichinho mais forte? Foi mais a partir do bom resultado, porque enquanto a gente não começa a fazer cargas com mais de 30 kg, é muita repetição, é muito pouco peso, é só muita técnica, muito repetitivo. E quando eu fiz a primeira carga com 30 kg, foi um treino, foi há pouco tempo, foi há 2 ou 3 meses, eu ganhei logo a vontade e continuar a aumentar e tenho vindo a fazer bons resultados. Acho. Depois a técnica, no arremesso, no arranque, o que é que tu nesta altura estás a conseguir definir melhor? É o arremesso, sem dúvida. Mas expliquem lá a diferença entre uma coisa e outra. O arranque é uma coisa que é... Portanto, o arremesso é uma coisa mais soft. E o arranque é assim, sai a barra do chão, ela não pode parar e tens que cair debaixo da barra, tal qual como estivesses assentado. Pronto, e o arremesso não, pousas no peito, respiras, expiras e mandas para não pode haver toque de joelhos no chão. Pois, não pode haver, a barra não pode, o corpo não pode tocar no chão, se fores com o joelho ao chão é logo desqualificado, pronto, aquele levantamento já não conta, tens que fazer outro e não podes fazer nada disso. A barra pode passar rente ao corpo e ficar lá em cima, pronto, e não podes fazer desenvolvimento com os braços, tem que ficar os braços logo esticados. E no arremesso é a mesma coisa. E, por exemplo, onde é que tu te sentes melhor? Qual é a disciplina que te sentes melhor, no arremesso ou no arranque? Eu gosto das duas coisas, porque para aquilo que os peritos dizem, os mais velhos que me viram sempre à vontade pesos, dizem que eu sou bom nas duas coisas. Pronto. Não tenho tido muita sorte às vezes no arranque, porque às vezes sabes que o arranque é um impulso de velocidade e resistência. E o arremesso é mais à base da força, metes ao peito e depois é que se manda. E o arranque é muita velocidade, tu num segundo metes... vamos supor, 60 kg lá em cima. É instantâneo. É como um atleta de 100 metros a correr. Por exemplo, nós também dizemos o levantamento do peso, aliás, era usual em Portugal, em vez de dizer halterofilismo, o lançamento do peso. Aquilo é muito rápido e... levantamento do peso. É muito... Mas, por exemplo, na competição, eu acompanhei algumas vezes aquelas grandes competições que havia. Há 3 tentativas para cada atleta, não é? Depois são contabilizadas as últimas duas. As últimas duas, de não é? cada movimento, que chama-se o total olímpico. Junta-se o arranque com o arremesso, é o total olímpico. Aí é que são mais duas coisas. E as duas somas é que depois fazem com que o atleta seja classificado com base nesse... Base e é onde tem os mínimos para ir ao campeonato do mundo, ao campeonato da Europa e essas coisas todas. E tu, Afonso, como é que estás a sentir melhor? O arranque, o arremesso? Sem dúvida. É um movimento, eu acredito, sei que me Diz-me só uma coisa, em termos físicos,
posição que vocês atletas têm que ter, a posição de corporal, do arranque e do arremesso, tem que ter as costas seladas, tem que fazer momentos para isso, tem muita preparação física para essas coisas, tem que fazer exercícios para fortalecer os músculos das costas, que são os lombares, tem que fazer muito treino físico de pernas, tem que fazer muita puxada do chão com cargas elevadas àquilo que vão levantar, que é para ganhar velocidade e resistência. E depois a partir daí é que se coisa. Depois é a preparação física. No fim dos treinos faz alongamentos, estilhamentos. E tu, como treinador, dás também a preparação física? Dou a eles. Portanto, a massa muscular, a força é fundamental, além da parte psicológica, como se salientou. Ele sabe, há exercícios que vêm já na ficha de treino que eu faço para eles. Tem exercícios de musculação, como exercícios de arremesso, que é fazer desenvolvimentos, como de costas, pega de arranque, embaixo e em cima, que é para ganhar força nos trapézios e dorsal, que é para ter força. No fim dos treinos, a base fundamental tem que haver uma recuperação também, não é? É o agachamento que eles têm que fazer, tanto à frente como atrás. Há um dia que faz atrás, outro dia que faz à frente. E as cargas andam, que eles sabem, as cargas às vezes dizem, mas hoje é com menos peso. Pois é, mas vê lá agora as repetições e as séries. Há mais repetições e há mais séries. E há um dia que há menos repetições e menos carga. Estás a ver? Que é para não estar a massacrar o atleta. Os músculos para serem todos trabalhados e recuperados de igual forma. Se vamos fazer uma ficha de treino, vamos supor, se tu acabas aqui com 60 quilos, no outro dia já não vais fazer com 60, porque fizeste 5, 5, 5, 5, 5 e fazes 10 no fim com 60%. No outro dia já não é assim. Começas aqui, vamos supor, com 45, 52, 56, 60, 63. O que é séries 3 em vez de séries 5. Estás a ver? Abaixas a repetição e a carga aumenta. E no fim já não há série de 10. Acabou a série de 10. Tu sentes-te nervoso, Afonso, quando vais para a competição? Na primeira, como foi a primeira, assim, andei quase o tempo todo, que foi quase 2 meses quando o Pina disse que íamos a competição, andei, sentia-me bem, mas sentia-me esquisito porque sabia que uma coisa tinha que fazer como deve ser. Uma coisa diferente. Uma coisa diferente, uma coisa nova, assim. Não, Pina, voltamos à história do Dr. Felizmente Tomar. Estavas há pouco a contar que foste até 1986, quando o Sporting Tomar proporcionou melhores condições. Daí para a frente, como é que foi? E depois daí para a frente aconteceu uma coisa que foi ingrato para mim e eu fiquei chateado que aquilo não se fazia a ninguém. O seu boné deu a sala à gente e passado uns tempos houve alguém que ainda hoje estou para saber, quando chego lá à sala já não tinha lá os pesos, nem tinha lá o material, estava tudo dentro de uma arrecadação e eu fui assim, então mas onde é que está o material? Naquela altura o guarda era o senhor Branco, não sei se te lembras, e o guarda disse-me, Pino, olha que eles foram ali às salas, tiraram de lá tudo para fora. Tiraram tudo. Então, mas ninguém me comunicou nada. Então, mas isto é assim, ok. Então onde é que está o material? Está ali naquela arrecadação. Contactei com o elemento da direção do Sportman. Aquilo agora vai ser uma cabine para o hockey. Até quer dizer, eu andei a pedir uma coisa para mim e vocês agora tirem-me. Olha, vocês arranjam condições. Aí eu já tinha o clube da Navança em vista, que foi o Tomás deste tem que me levou para lá. Já lá tem gente, descanso muito antes de gente. Chegou ao pé de mim, soube da história. Então pá, os gajos, em vez de te ajudarem, ainda enterraram mais. Queres ir para a Navança? Anda lá a ver as condições. Deram-me uma sala, depois cá fizeram o pavilhão novo e viemos cá para baixo. E foi a partir daí quando eu comecei a fazer um trabalho mais a sério, que eu tive uma dúzia de campeões nacionais, até miúdas e tudo. E depois no fim daquilo, quando eu passava na rua, certos elementos da direção do Sport mais já me batia com as mãos nas costas, parabéns e tal, então, olha, parabéns, mas não é esses parabéns que eu queria ser parabéns, mas era no Sport Mar, foi onde eu comecei e vocês não sabem dar valor a isso. Ou seja, Pina, nessa altura melhoraram as condições na Nabância, depois com a construção do pavilhão da Nabância, vocês tiveram uma sala onde o halterofilismo conseguiu desenvolver vários campeões, podes citar alguns? Olha, o caso do Carlos Tavares, o caso do Nuno Carreira, que, coitado, matou-se, o Fernando Costa, António Vicente, Fernando Moreira, Carlos Veiga, Teixeira, que é GNR, também foi meu atleta, os irmãos, um que está na cadeira de rodas que agora faz canoagem, que é o Carlitos, o Luís, o irmão dele,
foram todos campeões nacionais por minhas mãos. E outros, olha, o Luís Seródio, que é piloto da Força Aérea, que é de São Pedro, o irmão dele, que é engenheiro de arquiteto, ou que é de engenharia civil, também foi campeão nacional de júniores. E foi uma rapariga que era a irmã do Fernando Moreira, que também faz canoagem agora, que é a Sandra Moreira, também foi campeã nacional. E outros, o Sérgio Nunes, muitos, eu fiz muitos. No Sportman também fiz alguns, mas foram poucos. Diz-me só uma coisa agora para tomar também aqui à nossa emissão, o Afonso. Sabes que o Manuel Pina começou no Sporting Tomar, passou pelo Sporting Clube Portugal, pouca gente sabe que tu tiveste também ao serviço do Sporting Clube Portugal em Lisboa, agora o Sport Clube Operário de Sensores. Tu estás preparado, por exemplo, se for necessário dar um salto, de tomar, teres que ir para o outro lado, estás preparado para isso? Não sei, são coisas que a gente só sabe. O que é que a tua mãe neste momento te aconselha, ou o que é que tu desabafas com? A minha mãe diz que não pode ser só alterofilismo, que eu também tenho que seguir a escola, Obviamente, senão não vou ser ninguém na vida, mas eu tenho duas prioridades agora, até a escola e o alterofilismo. Talvez quando acabar a escola vá-me dedicar muito mais ao alterofilismo e talvez um dia seleção ou um mundial, não sei. É o teu objetivo número 1, seguir as pegadas aqui do Manuel Pina, não é? Sim. Este desporto, nós tivemos a consultar, terá começado na Alemanha em 1800, no século XIX, e teve a sua primeira aparição olímpica em Atenas em 1896. Eu recordo nos meus velhos tempos também de mocidade, de juventude, de ver as grandes competições que havia, sobretudo na RTP2, no Domingo Desportivo. Era RDAs, União Soviética, Polónia, Grécia, a União Soviética, a RDA, a antiga RDA. Depois, em Portugal, até aos anos 60, 70, houve, sobretudo, um Sequeira, que foi o baluarte do halterofilismo em Portugal. Mas depois, nos anos 60, 70, o halterofilismo como decaiu um pouco. O halterofilismo em Portugal. Hoje eu tive a fazer algumas buscas, sobretudo é a China, Irão, aqueles países do leste que estão a apostar mais. O que às vezes me faz recordar é os países que são mais, entre aspas, mais pobres em termos económicos, apostam mais nestes esportes individuais de força. Concordas com isso, Pina? E como é que tu vês, por exemplo, os Estados Unidos, França, Inglaterra, que em certa altura também foram, no princípio deste século, no século XX, aliás, grandes potências? O que é que está a acontecer? Porque é que mudou tanto o halterofilismo? Mudou tanto porque esses países são mais pobres, é os que apoiam estes esportes amadores mais, e tu vais lá ver um atleta desses, tem tudo pago. Eu quando estive no Mundial no ano passado em Barcelona fiquei admirado. E a antiga Checoslováquia também, eu fiquei admirado com países que eu nunca tinha, foi a primeira vez na minha vida que entrei no Mundial, já entrei em 2 europeus e convivi com os países latinos, Chile, Peru, aqueles países, Argentina, Uruguai e os gajos da Colômbia. Estive a falar com eles, o gajo entende-se bem, né? E eles estiveram a dizer que eles lá são os senhores, eles lá têm tudo, têm médico, têm massagista, pagam tudo, eles não são dispensados dos trabalhos, mas o ordenado é pago por igual, e têm um NES, quando fazem os mínimos para ir aqui ou lá, têm tudo. Não tem tanto como um jogador de futebol, mas tem para sobreviver e sobra para a família toda. Portanto, é também algo que servirá de exemplo para esses países, não é? Portanto, a aposta individual em atletas que sejam fortes, sobretudo que mostrem uma potência. Eles são muito agarrados àquilo, porque têm bons treinadores também. Sabes que há metade dos treinadores. Eu conheci lá um treinador que era da Bulgária, que esteve aqui nos anos 89 na Taça do Mundo em Loures, foi organizado pela Federação Portuguesa de Halterofilia, que era um gajo que era médio pesado. Ele conheceu-me logo, veio-me dar um cumprimento. Daqui a pouco já vais explicar essa das moscas, dos galvas, dos pesados, médio pesado, não é, Paulo? Porque é importante também tu explicares isso um pouco mais em pormenor. O gajo veio-me dar um abraço e eu perguntei para um rapaz que eu ganhei confiança com ele, que estive nessa organização da Federação, que eles pediram-me ajuda, e perguntei para um rapaz que era o Idivanov, que era o gajo que foi campeão do mundo e ganhou a Taça do Mundo em Portugal de leves. E eu perguntei para ele, está o Idivanov? O Idivanov agora está na América a dar aulas de halterofia, tirou o curso e tal, e tal. Sabes que os gajos são peritos, têm tudo pago, são peritos nessas coisas, né? Coisa que não existe em Portugal e havia de existir. E eu fiquei contente, mas em relação a isso, encontrei
encontrei um que foi campeão do mundo de veteranos também, que esteve aqui em Portugal, que era o búlgaro também, que era a ver se eu me lembro agora do nome dele, que até tenho uma fotografia com ele. Encontrei ele também. Ou seja, vocês, sobretudo a amizade, Pois, prevalece amizade, para uma vida, pois, não é? A amizade, e agora esse gajo, esse rapaz, que já é mais novo que eu sou M60 e ele é da M50. Ele foi campeão do mundo em Barcelona e eu fui dar os parabéns a ele agarrou-se a mim e disse: gostei de ver a tua prova, que eu entrei primeiro que ele, porque assim, aquilo é entre o escalão mais alto e até o escalão mais baixo de idade, estás a ver? Eu era o M80 foi o primeiro, o M75 foi o segundo, o M70 foi o terceiro, o M5 foi o 65, o M60... Explica lá essa... Vamos lá, Paulo. Para os espectadores e ouvintes perceberem, Pina, Porque como assim, é que funciona a competição no ultrafilismo? É por pesos, já percebemos, é por peso e é por idade. e por idade. Por idade, nos meus termos... Dá um exemplo, por exemplo, aqui do... Como o judo. O Afonso é juvenil, neste momento é juvenil. E o peso, dele- não é importante, O por peso exemplo... é importante para ele. Ele só pode competir com atletas que tenham... Da categoria dele. Da categoria do mesmo categoria peso. dele não é? e do mesmo peso. E você E da é idade muito dele. rigoroso em termos de pesagem dos atletas, portanto há pode- um rigor mesmo enorme nesta não modalidade. pode pesar não é? mais que a categoria dele, senão passa logo para a categoria a seguir. E depois, a competição em si. Vocês chegam à competição, vão para a prova e têm quantos, neste caso, já explicaste que são dois, a soma de dois entre arranque e arremesso, Pois, mas tem 3 levantamentos no três arranque, levantamentos. 3 levantamentos Quanto no aos arranque dois últimos sempre... e 3 para a levantamentos no classificação. arremesso. Só conta os 2 últimos para o momento olímpico. Pronto, é o total olímpico é que conta. E explica lá essa agora, que é engraçada, sobretudo pelos nomes, o peso mosca, eu penso que é o mais leve, não é? Antigamente, Mosca, agora galo... agora já não há. No meu tempo havia. Eu quando comecei no ultrafilme era mosca, que era o mais leve. Depois havia o galo, Portanto, que era a seguir. o início em termos de... Eu quando comecei, isto vai ser engraçado, que o pessoal em Tomar não se lembra disso. Eu vou dizer, quando entrei para o ultrafilme pesava 49,5 kg, era mosca mesmo. Era mais leve de todos. Vocês às vezes passam tempo sem comer para... Não, só se a gente estiver perto vamos supor, naquela altura não era preciso nada disso porque eu estava à vontade com o peso, mas havia colegas meus, se tivessem 100 gramas a mais, tinham que, não era deixar de comer, tinham que correr um bocado, fazer uns abdominais. Tirar essas 100 gramas. Essas 100 gramas que era para ir ao peso, que Certo. estavam inscritos. Se não conseguissem, tinham que ir à categoria a seguir. Pronto, estás a ver? Havia os plumas, eram as moscas, galos, plumas, médios ligeiros, médio pesado, pesado ligeiro E o super pesado. super pesado. Agora já acabou com isso tudo. Agora Como é que é agora hoje, hoje essa denominação? agora as categorias é assim, 55, 61, É mesmo por quilos, então. é mesmo por quilos, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 109 e mais 109. Explica só uma coisa aqui, o Afonso pode explicar. O Afonso tem um determinado peso. Era importante para ele, por exemplo, perder algum peso ou em termos daquilo que ele neste momento está a fazer, está no peso ideal? O Afonso, se eu disser, ele foi para o pé de mim com 14 anos, pesava 96 e 700, a quase 100 kg. Ele neste momento está com 90 kg. Está a 6 kg abaixo do peso corporal. E mais forte, muscular, mais forte, musculado, não é? A parte muscular já perdeu veio mais. ultrapassar aquela parte que se pode designar de gordura, não é? Agora Tá, no caso dele, o objetivo do Afonso é transformar pois, a gordura em massa muscular, não é? muscular. O caso do Afonso, eu já o estive a explicar agora aqui há dias, ele disse-me, eu gostava de ir para a categoria e tal. Eu disse assim, olha, tu agora já chegaste aqui. Agora, este ano, temos mais 2 provas, para o ano vamos trabalhar para 89. 89 quilos, já é uma categoria boa. E depois vamos ver se conseguimos ir para 81. Se ele conseguir ir a 81, aí é uma categoria devido à formação dele, física e óssea, aí já é muito bom, porque ele aí já está a 100%, com os músculos todos trabalhados e com a gordura toda fora dele. E ele consegue chegar a fazer. E depois aí é que se vai ver. Ele aí consegue aumentar as cargas, as marcas dele vão ser ultrapassadas e ele tem que trabalhar muito Por exemplo, mais. tu traças um plano de alimentação para o Afonso. Pá, digo-lhe ele para não comer certas coisas, para não abusar, pode-se abusar uma vez
uma vez por outra, uma festa, pode abusar, mas depois a partir daí acabava a brincadeira, é comer aqui Tem que ser muito rigoroso. peixe, carne. Afonso, Branco. o halterofilismo é uma modalidade até nesse aspecto um pouco diferente, ou seja, tu conheces os teus adversários, sabes que há 2, 3, 4 adversários, não há muitos mais. Não. Como é que tu encaras essa perspectiva? Funcionas muito com o psicológico ou consegues também ler aquilo que os seus adversários são capazes de fazer? Eu não estou lá para fazer aquilo que os meus adversários pensam, eu vou lá fazer aquilo que eu faço nas provas, eu não tenho nada a ver com as cargas que eles fazem, eu só chego lá, o Pina diz, começas com esta carga, eu começo com aquela carga, depois ele é tipo o orientador, eu só estou lá para levantar a barra, ele orienta o peso, orienta os treinos, orienta tudo. Normalmente começa nos mais baixos ou metes logo ali um limiar? A gente antes de ir para a prova, eu faço uma reunião com eles aqui em Tomar e faço outra lá antes da competição. Para ver como é que eles estão, se estão muito nervosos, se não estão. Depois digo, Afonso, vamos começar com esta carga. Que é para marcares a primeira, que é para não haver falhantes. Ele começa com aquela carga e depois... E também meter um bocadinho de respeito aos adversários. Depois eu digo a ele assim, olha, então, estás bem, como é que é? Sintes bem, posso aumentar mais de 2 kg ou 3? Explica também como é que funciona isso. Vocês podem jogar Podemos. sem qualquer limite? Podemos. Explica um bocadinho como é que funciona. A gente pode jogar, vamos supor, o Afonso, vai começar, vamos supor, com 40 kg ao arranque. Em vez do adversário dele, vai começar, vamos supor, com 39. Marcas os 40 kg, depois a gente vê o que é que ele vai fazer. Porque o treinador dele também... Isso é importante começar em primeiro ou... em primeiro ou em segundo. Porque contam sempre os 2 últimos, portanto aí dá para jogar sempre, e depois o treinador dos outros sabes que também sabe, não é? Há treinadores que são meus amigos, da minha infância, que estão noutros clubes, e a gente vê, olha, que ele vai começar a X, a gente vamos começar a X para marcar e depois a seguir vamos ver qual é a coisa. Se a gente vir, ele levanta, se a gente vir que o adversário a seguir falha e que vai aumentar a carga, a gente diz, olha, em vez de agora ele vai aumentar a carga, tu esperas um bocadinho que eu agora vou dizer à mesa que vais a seguir, aumentas mais 3 kg que ele. E é assim, chega à mesa, olha, 3 kg para o Afonso Santos no arranque. Porque o arranque é a primeira a fazer. O adversário depois vai à barra, ele espera que o adversário levante, ele é chamado à barra, ele vai fazer, pronto, faz, depois sentiste bem, está tudo bem, então, olha, vamos apostar nisto agora. Chego lá, olha, mais 2 kg para o Afonso. O outro gajo não conseguiu fazer a terceira, este, à partida, fica logo em primeiro no arranque. Exatamente. Estás a ver? Fica logo. E no arremesso é igual. Qual foi o peso máximo que já conseguiste levantar na barra? Em treino barra? já fez mais, em prova fez menos. Qual é que foi o peso? E em prova fez 48, 38. Foi 48, 36, acho eu. Foi isso. Falhaste um levantamento. Que nomes, para além do Afonso, tens aqui em Tomar com capacidade para um dia também seguirem as tuas luzes? O Miguel Sousa, esse bateu recordes nacionais da categoria 55. Que idade é que tem o Miguel Sousa? Tem 15 anos também. Bateu o recorde do arranque e do arremesso com 15 anos, é da categoria 55 kg. Bateu recordes de um atleta que já há 5 anos não era batido. Agora estamos a tentar, e ele também, já lhe disse a ele, que ele também tem hipótese. Então diz uma coisa, em termos de treino, é importante também esta competição entre os teus atletas? Não, porque este é de uma categoria mais pesada e o Miguel é da categoria de 55. Não tem nada a ver uma coisa, estou a fazer um plano de trabalho à parte para o Miguel e estou a fazer um plano de trabalho para o Afonso. E para os outros é menor, os outros ainda estão a começar. Manuel Pina, voltando à história do halterofilismo em Tomar, depois daquilo que já contastes, a fase dos campeões na Nabância tem também uma conclusão. Entretanto, a Nabância termina com o halterofilismo. Pois, e aí o que é que acontece? Eu não estava cá na altura que a Nabância terminou com o halterofilismo e não estava cá em Tomar já. Estava em França a trabalhar e treinava lá na mesma. Eu nunca deixei ele. Nos dias que eu não fazia horas ia treinar, arranjei lá um ginásio, tinha halterofilismo. Então ela acho que ia entrar numa prova em França, extra prova, porque eu não estava inscrito como luso-descendente, estava inscrito como português. E eles deixaram-me entrar numa prova porque lá o mestre, o treinador velhote, era mais velho naquela altura, tinha há quase 70 anos, ele queria que eu me inscrevesse para os franceses. E eu disse que não, que era português e tinha o meu clube em Portugal, gostava de representar Portugal. E eu disse-lhe, até posso, porque havia lá um amigo meu também que falava bem francês e era português. Disse-lhe, olha, o Pina disse que gostava de entrar
meio da prova, pode ser? E ele disse, pode. Ele escreveu-me meio da prova, e chega lá, nos franceses todos, na minha categoria, naquela altura que eu era da categoria de 67,5, limpei aquilo tudo. E o francês do velhote, no fim da prova, veio-me abraçar, não ganhei nada, né? Fui só para participar, disse, estás a ver? Tu eras campeão de França se fosses francês, se tivesse escrito como francês. E eu disse, pois, mas sou português, que ele, se bom, e coisa. Eu fiquei contente e ele também Foi nessa ficou. altura que devias ter tido a dupla nacionalidade. Era. Mas, voltando terminou o halterofilismo na Nabância, o que é que acontece depois aqui em Tomar? Opa, aconteceu porque não houve ninguém com garra para agarrar aquilo, como eu tenho agarrado. E depois foi uma coisa, eu tive, não sei se vocês souberam, eu acho que comuniquei uma vez na rádio Hertz e na rádio Cidade de Tomar, comuniquei. Quando fui convidado para ir para o Sport Clube Portugal, porque trabalhava em Lisboa, tive o convite do Sport Clube Portugal, e eu cheguei ao pé da direção da Nabância e disse, olha, eu tenho este convite assim, no momento que eu trabalho em Lisboa, não dá hipótese de eu treinar lá se não tiver inscrito para um clube de Lisboa, para vir treinar aqui só à sexta-feira e ao sábado. E eu disse, então, o que é preciso? Olha, vocês escrevem uma carta a dizer que me dispensam para o Sport Clube Portugal, e eu chego lá com essa carta, entrego a carta à direção do Sport Clube Portugal das atividades amadoras, e já está tudo certo. E assim foi, o João Cardoso e mais o Miguel Baixinho escreveram uma carta, e eu levei a carta ao Sport Clube Portugal, e eu disse, sim senhor, eles escreveram uma carta a dizer que estava tudo bem, eu entreguei ali a carta. Essa foi uma transferência a custo zero. Foi, e depois eu cheguei lá, estive lá desde 93 até 99, voltei outra vez à E Nabância. qual era a diferença dos treinos nessa altura? Era quase tudo igual, eu já ia, pronto, ali só tinha O uma Sporting do Portugal nessa altura apostava bastante no halterofilismo a nível Foste nacional. campeão não é? nacional em 1994. Foi, e foi não só, e nesse ano que eu fui campeão nacional, já tinha sido campeão regional, e nessa altura, nesse ano que a gente ganhou, fomos campeões nacionais por equipas, ganhamos tudo o que tínhamos de ganhar, ganhamos a taça de Portugal, que também existe, ganhamos a taça de Olímpico, ganhamos fomos campeões nacionais, e uma das outras equipas pagava aos atletas e a gente ali só tinha uma benefe de, como é que é de explicar, eu quando estive no Sport Clube Portugal, ajudavam-me a pagar à metade do quarto e davam-me 12 contos e tal para a alimentação. E pagava umas viagens de vir à terra ver a mulher e as cachopas, e às vezes quando a minha mulher ia aqui para lá, ia dormir a casa de um diretor, e mais as minhas cachopas, e pagavam o jantar e o almoço, e eles estavam lá bem. E era só isso que faziam, mas ordenado não tive nada. E a equipa que a gente ganhou naquela altura, que era a equipa da Margem Sul, que era o Ginásio Clube do Sul, pagava aos atletas. Havia atletas a ganhar 60 contos, 30 contos, 40 contos. Diz-me uma coisa, Manuel Pina, neste momento, a nível de Portugal, quais são as principais equipas a apostar no halterofilismo? Opa, temos muitas, agora há muitas equipas novas, olha, ainda há, o Sport Clube Portugal já desistiu, foi na altura que o Bruno Carvalho pegou naquilo, acho que aquilo foi tudo para água abaixo. Agora temos o Carcavelos, temos o Grupo Esportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, temos o Clube Atlético, o Clube Baixa da Banheira, temos depois outros clubes de Lisboa, pá, que estão ligados a boxe crossfit. Sabes que o crossfit veio dar muita força também ao halterofilismo, mas eles estão a aprender com a gente, porque o crossfit é muito diferente da halterofilia. Eles estão a aprender com a gente, porque eles não têm a técnica que a gente tem, eles têm a base da força, e por isso é que quando eles vão às provas... Tu já experimentaste, Afonso? Eu só me dediquei ao halterofilismo, o crossfit não é por mim, eu gosto de esportes de homens. Diz-me uma coisa, Manuel Pina, o halterofilismo, desde que é conhecido, tem muitos casos de doping. É talvez o desporto onde há mais casos de doping. Como é que está nesta altura o controle nas grandes competições, sobretudo? Pois está apertado, porque há em Portugal, só que eu me lembro Em Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus, há sempre casos que são... Olha, eu vou dizer um caso que aconteceu, muito badalados, não é? Aconteceu agora há coisa de um ano ou dois. Acho que foi no Campeonato do Mundo. Os gajos da China faziam um pouco dos gajos da Bulgária, que foram todos apanhados e foram irradiados, e agora também foram apanhados e também estão castigados. Estás a ver? E esses castigos são impeditivos deles participarem, por exemplo, nas principais provas? Podem treinar, mas não podem entrar em campeonatos nenhum, nem estes campeonatos podem entrar. E cá em Portugal? Não... Cá em Portugal, que eu me lembro... Acompanhaste histórias também de doping? Houve dois colegas meus, um da Cova da Piedade e outro de Lisboa, que foram apanhados. Qual é o doping que normalmente é utilizado no halterofilismo? Eu nunca tive nada dessas porcarias.
É simples e mais nada. Eles, o que eu ouço falar é os troicos, anabolizantes e essas coisas todas, isso se eles soubessem nem tocavam nisso. Claro. Isso arrebenta com o fígado, arrebenta com o baço e mata-os, pronto. Eles, em vez de durarem até aos 60, durem até aos 40, que eu sei, porque houve casos de atletas internacionais que com os 40 anos arrebentaram por causa disso. Pino, chegamos aos dias de hoje e o Alterofilismo em Tomar, agora representas o SCOX, Sport Clube Operário de Sensoldos. Como é que surgiu esta ligação? Nesta altura, quais são as condições? Como é que está a trabalhar o clube e os apoios que tens? O clube está a funcionar bem. Para mim, dos clubes todos que eu corri, fora o Sport Clube Portugal, é o melhor clube que eu estou. Onde é que vocês treinam? Temos ali no Complexo Esportivo das Piscinas, uma sala que a Câmara deu à gente. A gente é que teve, o Sansols é que teve que investir, com certo material, com certos aperteiros, e o resto do material que havia espalhado por aí que eu recolhi foi para lá, que era da Federação. Está ao meu encargo, o material, e ao encargo dos Sansols. E temos ali, olha, eles fizeram 4 plataformas, não fiz eu, mas 4 plataformas. E eu é que os montei, eles compraram as borrachas, compraram aquilo tudo e eu é que pintei aquilo tudo e ajudei a fazer o chão daquilo, porque o chão daquilo era cru, era cimento cru e foi uma sala de coisa. Falei com o Cristóvão, falei com a Anabela Freitas e eu disse assim, senhora, mas depois falei com o clube, olha, já consegui isto, como é que é? Vocês fazem lá as obras, está bem. E foi assim. E tenho ali uma sala agora, para mim é das melhores ao nível nacional. E a nível de equipamentos e tudo isso? Temos tudo. O clube fornece? Temos tudo. E ele está aí, sabe, e paga a alimentação, transportes, paga isto tudo. É um clube que está apostado e a gente também estamos a fazer por isso. Diz uma coisa, em termos de acompanhamento físico, vocês têm algum fisioterapeuta? Não temos ou ninguém. Quando tem necessidade disso, como é que funciona também esse acompanhamento? Eu pago por mim. Tenho uma pessoa quando é preciso ir fazer umas massagens. Mesmo em termos de massagens, pois, exatamente. eu tenho uma pessoa amiga que faz um desconto e eu vou lá fazer. Por exemplo, massagens. o Afonso, como é que funciona? Se quiser lá, eu tenho que pagar. É como eu. Mas aí também haveria de haver mais esse pequenino apoio que falta, não é? A gente devia ter um massagista de vez em quando e isso tudo. O massagista sou eu. Ele sabe que no fim dos treinos quem faz está lá. Manel, diz-me uma coisa, temos aqui uma mesa cheia de troféus, cada um tem a sua história. Conta-nos um bocadinho do sentimento que tens quando olhas para estes troféus. Estas medalhas para mim e outras que eu tenho lá em casa, não trouxe tudo, né? Estas medalhas para mim, todas têm um significado de esforço e dedicação e orgulho, porque eu tenho disto. Não sou vaidoso, mas sou um gajo que tem amor a isto tudo, está aqui, isto para mim vale uma fortuna. Se me chegasse aqui um gajo que dissesse assim. Pina, esta é a faixa de campeão nacional no Sport Clube Portugal, 1994. Até podemos pôr ao contrário, que é para o nosso realizador conseguir apanhar. E depois... Afonso, sai uma ajudinha. Esta de 94, Manuel Pina, é se calhar talvez o título mais importante. Olha, e vou dizer isto é uma história, e vou-te contar uma história. Isto foi assim. E quando fui para o Sport Clube Portugal, eu já andava, já há uns anos largos, havia lá um senhor, que era o senhor Horácio, que era seccionista do Sport Clube Portugal, disse: ó Pino, um dia ainda vais para o Sport. Isso gostava eu, porque eu sou sportinguista desde que nasci, gostava de representar o Sport Clube Portugal, e se calhar não ia de morrer sem representar o Sport Clube Portugal. E ele disse: mas isso há de haver. E esse senhor, depois, na altura que eu fui para o Sport, já não estava lá. E depois, quando soube que eu estava lá, foi-me lá visitar, deu-me um abraço, chorou agarrado a mim. E o primeiro troféu? Ele foi um atleta que era mais velho do que eu, e ainda é vivo, isso aqui ainda é vivo, que eu andava, era da mesma categoria do que eu andava sempre à guerra com ele. Ou ele ganhava ou eu ganhava. E tenho ali uma revista, posso mostrar. Ele ficava em primeiro e eu ficava em segundo. Ou eu ficava em primeiro e ele ficava em segundo. Aquilo era uma guerra, ele era mais velho do que eu. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Afonso, quando olhas para estes troféus do Manuel Pina, o que é que pensas tu? É a dedicação que ele tem, o trabalho que ele tem, os anos disto que ele tem, claro que sempre por amor à camisola, mais do que muitas vezes, como muita gente começa por mais amor ao dinheiro do que amor à camisola. Eu sei que o Pina tem amor à camisola, ele referencia isso muitas vezes, apesar de não ser um homem orgulhoso. Qual é o teu primeiro troféu e com que idade é que o conquistaste? Foi este, com 17 anos, o de Olímpio, segundo lugar, e 76. 1976.
Minha dúvida é se foste campeão nacional pelo Sporting de Mar. Fui vice-campeão nacional, foi esta. Fiquei em segundo lugar ao pé do gajo da Cova da Piedade, que tinha melhores condições do que eu, naquela altura. Fui vice-campeão nacional. Conta-nos aí a história que te marca mais na conquista de um destes troféus, destas medalhas. Pá, a nível internacional, quantos é que tens aqui, por exemplo? Eu tenho esta. O melhor foi este aqui no Sport Clube Portugal e foi esta medalha. Campeão Que é? nacional. De que ano? Deste é 94, 10 de 12 de 94. Primeiro Aí lugar. já eras veterano. Já, não, era sénior. Ainda era sénior. Tinha 36 anos, ou que era. Por exemplo, das viagens que tens feito ao estrangeiro, conta-nos lá algumas das tuas aventuras. Olha, a melhor Tem viagem que eu acontecido. posso, a melhor dos campeonatos da Europa e o campeonato do mundo, o primeiro que eu fiz em Barcelona, em 25 gajos, fiquei em quinto lugar. O primeiro campeonato da Europa que fui à Suécia, nunca ninguém estava à espera daquilo que eu fiz, fiquei em quarto lugar. E agora foi o melhor europeu que eu fiz, foi na Finlândia, foi este ano, em junho, fiquei em quarto lugar no geral e fiquei em terceiro no arremesso, ganhei o gajo da casa, só não ganhei no total porque falhou um levantamento no arranque, senão ganhava no total. A nível de competições internacionais, a quantas é que já participaste? Olha, já participei 3 campeonatos da Europa, o campeonato do mundo e foi esta taça ibérica com os espanhóis, fiquei em oitavo lugar ao pé dos espanhóis. Tinha alguns 10 a competir da mesma categoria do que eu, da mesma idade. Vocês, por exemplo, quando estão em competição fora de Portugal, quando vais ao estrangeiro, vocês têm uma facilidade de comunicação? Ou têm aquele quero ganhar, eu sou melhor? Como é que funciona? Isto é assim, a gente quando vai ao estrangeiro, eu tenho que fazer os mínimos primeiro para lá ir. Eu sem os mínimos não posso ir ao estrangeiro. Eu agora em janeiro do ano que vem, se eu quisesse lá chegar, se não morrer, se não me acontecer nada, quero fazer os mínimos outra vez para ir ao Campeonato da Europa na Holanda. Mas Os tenho mínimos são? Os mínimos para mim, da minha categoria e da minha idade, são 123 no total. Mas os mínimos para o Campeonato do Mundo são 134 no total. Portanto, nos no conjunto dos dois movimentos, não é? E quando vais, por exemplo, nessas competições, vais no arranque e no arremesso, como é que funciona? Ainda não percebi muito bem. Vocês participam nas duas disciplinas, é sempre o conjunto das duas, não é? Primeiro começa o arranque, depois começa o arremesso. Depois há um intervalo de 10 minutos. Já alguma vez tiveste alguma queda, alguma lesão grave? Não. Graças a Deus nunca me aleijei nada disto. Já me aleijei, tive lesões, foi jogar a bola. Mas isso agora, é só para quem sabe também, não é? Agora para quem não sabe, é que eu também nunca me lesionava a fazer halterofilismo, podes ter certeza. E graças a Deus disto nunca tive lesão nenhuma, nunca tive. E tu, Afonso, tens à vontade, não tens medo de lesionar a nível da postura? Nunca te passa isso pela cabeça também? O que o Pina normalmente diz, o medo quando a gente vai treinar fica sempre em casa. O medo não é para levar para os treinos nem para as provas, o medo é em casa. Soltas-te e estás pronto para trabalhar. Se o Pina diz que eu sei que consigo fazer aquela carga ou mais que aquela carga, eu sei que eu consigo. Porque Manuel Pina chega sempre dentro da tua cabeça com tudo, não é? É o teu mentor. Pina, tanto agora desculpa, deixa-me falar. Tanto que eu disse lá a eles, tenho coordenadores na minha altura. Agora acho que já não se faz isso, mas havia-se fazer, porque eu vejo aí certas pessoas a dar treinos de musculação e a dar treinos disto e daquilo, e não tenho formação nenhuma de psicologia. Quando fiz o meu curso de treinadores, tive o Sidónio Serpa, que era psicólogo, que às vezes tem a crónica dele no Record, foi o meu professor de psicologia, em 22 gajos, e fui o único gajo que consegui ter a nota máxima, e só tenho a 4ª classe. Eu tirei de 0 a 95 e os outros tiraram de 0 a menos 80. E gajos... Porque além da parte física, o importante, aliás, como em todos os desportos, é a parte mental, a parte psicológica que é... Os 22, eu fui o primeiro. Os outros bateram todos com a cabeça na mesa. E ele virou-se para eles: olha, estás a ver? O único que esteve aqui com atenção e que escreveu e que fez isto e que respondeu às minhas palavras foi aquele senhor ali, o Manuel Pina. Vocês todos dormiram todos ao pé de mim. Por exemplo, Manuel Pina, há pouco falaste que naqueles célebres anos 70, 80 havia meninas a praticar também o halterofilismo. E hoje? Hoje também. Olha, eles viram a prova das meninas lá em Lisboa. Mas cá em Tomar é complicado. Agora cá em Tomar é complicado. Pois isto cá, já houve cá, agora não há, não sei porque é que não há. Né? Eles, se quiserem aparecer, podem aparecer elas. Eu treino elas também na mesma. Mas, por exemplo, não se vê a nível aqui da cidade um divulgar do halterofilismo. Já tivemos aqui o ténis de mesa, já tivemos o judo,
para além das principais modalidades. O halterofilismo será destas todas a que menos é divulgada. O que é que falta para que, em tomar também, e por exemplo, tu chegas com notícias às rádios, aos jornais, é complicado chegar lá, porque é que não lanças também um desafio para que haja mais gente nesta modalidade? Não é complicado, eu cada vez que alerto, digo quem quiser aparecer que apareça ali das 2h30, que eu estou lá todos os dias, desde as 2h30 até às 6h30, 7 horas da tarde, estou ali no ginásio desportivo, ali do pavilhão das piscinas, estou lá. Está aberta a prova, a porta está aberta para toda a gente, todas as idades, desde 80 até 80. Diz-me uma coisa, por exemplo, a nível da televisão, além da Eurosport, raramente se vê também sabes que aqui em Portugal se vê o halterofilismo, não é? Aliás, antigamente a RTP ainda apostava um pouco, agora... E há outros esportes, não é só há muito mais. Está a ser um bocado marginado, outros esportes. Agora temos aquele rapaz que eu até conheço, foi campeão do mundo de judo. Eu, na altura, já estava lá a treinar no Sport, na altura que eu estava lá, ele era miúdo, agora já é homem, feito, e por isso é que foi campeão do mundo. Foi preciso ele ser campeão do mundo para seres falado e para ser isto e para ser aquilo. Estás a ver, como o Nuno Delgado e outros, e até o Monteiro. Funciona ao contrário, eles é que têm que ser o porta-estandarte das modalidades, não é? Aqui em Tomar, eu vou dizer aqui em Tomar. Mas, por exemplo, quando vais a uma competição, tu tens apoios a nível de alguém aqui na cidade? Opa, olha, tenho meus amigos patrocinadores. Mas a nível, por exemplo, da Câmara, a Câmara não dá assim tanto, mas a Junta dá. A União de Juntas dá. Sempre me apoiou, não tenho nada a dizer, sempre me apoiou, e acho que se eu for lá outra vez, o Sr. Augusto Barros e mais a comitiva deles apoiam-me outra vez. Porque cada vez que vou lá fora, vou-se-me dar notícias a eles e trago sempre um diploma, mando fazer uma cópia e dou para meter lá neles. Ainda agora fui lá levar, aqui há tempos, fui lá levar o diploma, uma cópia do meu diploma de participação no Campeonato da Europa, a ele fica todo contente com aquilo. Ao contrário de outros atletas que passaram aqui em Tomar, nunca deram nada em troca daquilo que eles dão à gente. Eu sou sempre grato nisto. Tanto dou à Junta de Freguesias, à União de Junta de Freguesias, como dou ao meu clube. Que é para eles um dia mais tarde... Portanto, reconhece sempre também a quem te ajuda. Eles mais tarde dizer assim, olha, este homem foi lá fora, está aqui o certificado dele, e a gente também o apoiou. Portanto, o clube em Sansola... Sabes que o principal deste nosso programa, na nossa rádio, é divulgar as modalidades. Se quiseres falar e aproveitar também para falar um pouco destes troféus rapidamente, porque o tempo também já vai fugindo, aproveita. Está aqui, olha, porque isto é o teu orgulho, está aqui uma vida também dedicada à modalidade. O que está aqui, foi tudo com esforço e dedicação e muito suor, muita lágrima, não tenho palavras para descrever. E depois uma coisa que eu quero agradecer, a Câmara fez uma homenagem, tenho ali que posso mostrar, fez uma homenagem que eu nunca estava à espera. Isto foi quando eu fui campeão nacional no ano passado. Podes mostrar aqui para a câmara também. E depois tenho aqui, isto é os diplomas todos recordes que eu tenho batido, está aqui tudo. Isto é tudo recordes nacionais, está tudo batido aí, várias categorias. Olha, isto foi a Anabela Freitas como me homenageou. E tenho aqui, que foi no dia 1, tenho aqui o diploma de grau de ouro de mérito desportivo da Câmara Municipal de Tomar, foi a Anabela Freitas como... Afonso, está aqui um legado de uma vida. Isto aqui é do Campeonato da Europa da Finlândia, deste ano. Este aqui. Foi o quarto no geral e terceiro no arremesso, e este aqui é no Campeonato do Mundo, de Barcelona. E depois tenho aqui outro que é da Suécia. Está para aqui, para trás. E a próxima viagem é à Holanda, não é? Como tu disseste. E este é da Suécia. Quando fui a primeira vez fiquei em quarto, está aqui escrito, e as marcas que eu fiz, na categoria de 69 kg. Está aí tudo. Afonso, é importante que tu interiorizes tudo o que o Manuel Pina está a dizer, porque com certeza que serás um dos sucessores e um dos que ficará com este legado para escrever também a história. Uma coisa que eu vou mostrar, que havia esta revista Alteris, depois acabou por acabar. Em que ano é que estava? Isto aqui é 82. E agora vais ver aqui uma coisa que está aqui atrás, onde eu estou a representar o Sport Mar. Está aqui Manuel Pina, está aqui
em terceiro lugar, está aqui, na categoria de 60 kg, olha aí, sempre dos levezinhos, fiquei atrás em terceiro lugar. E depois tenho aqui também em segundo lugar, que é esse meu amigo do Sport Clube Portugal, que andava sempre à luta comigo, está para aqui. E o Sport Mar nessa competição ficou em quinto lugar, ao pé das equipas todas de Lisboa e Norte e Sul. Onde é que está a outra? Espera aí, é aqui. Está aqui outro que eu tenho aqui em segundo lugar, espera aí, 60 quilos. Mas agora, Afonso, aproveito também para pôr esta questão. Tens aqui uma vida dedicada ao halterofilismo. É importante para ti também que nos expliques o que é que... Será que tu não tens um dia destes vontade de abandonar ou estás mesmo ciente que és capaz de cumprir o halterofilismo no resto da tua vida? Nunca sabe o dia da manhã, mas a minha ideia é mesmo não deixar. Se eu me inscrevi a continuar... E um dia vires aqui mostrar também todos os teus troféus, sim, todas as tuas medalhas. Talvez com uma atleta meu aqui ao lado, né? Nunca se sabe. Está aqui, olha, segundo lugar. O senhor que é um grande amigo meu que me levou para o Sport, não andava sempre, é este, Horácio Oliveira. Estás muito a ver? Eu era júnior naquela altura e ele era sénior. Olha aqui, segundo lugar. 62 ao ranking, 85 ao arremesso, apesar de 59 quilos. Vamos terminar esta 7ª emissão do À Mesa Com no restaurante Barreirinha. Manuel Pina, um agradecimento especial por teres aceito este convite, também um agradecimento especial ao Afonso Santos e deixar-vos aqui sempre os halteres e a força, a vossa força disponível para bons resultados. A nossa rádio estará sempre aberta às informações. Era importante, e aquilo que falámos há pouco, que tu também transmitas para que se possa todas as semanas atualizar. Eu tive um acidente de moto, partiram uma moto toda para vir a pé lá para baixo, depois ir para cima, e sabes que um gajo tivesse um carro ou tivesse uma coisa qualquer para me deslocar e dava mais informação a toda a gente, mas assim, enquanto não tiver transporte, opá, só se for telefonar ou isso e comunicar via telefone. Manuel Pina, muitas felicidades, parabéns pela tua dedicação a esta modalidade. Obrigado. E Afonso, muita força. Volto a dizer que o teu pai foi um grande colega, um grande amigo. Começámos juntos praticamente a trabalhar na rádio, onde quer que ele esteja, estará sempre também a olhar por ti e quer que tu cumpras um legado e que faças ver que és capaz também de seguir o teu caminho da melhor maneira, ok? Um grande abraço, boa noite, e foi um privilégio ter hoje à mesa do restaurante com o sorriso habitual da Isabel. Uma boa noite, voltamos na próxima semana. Obrigado a todos e quero agradecer à Rádio Verde que estar a dar esta oportunidade à gente dos dois. Ou um miúdo tem idade para ser meu neto, tenho um neto que é a idade dele, e que ele siga as passadas do Pina. Muito obrigado aos dois, muito obrigado, um agradecimento especial à Isabel do restaurante Barreirinha, que permite que este programa se realize, e regressamos para a semana. Boa noite. Um abraço, boa noite.